Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BR Podcast. Gente, hoje o convidado que está aqui, eu vou contar para vocês que ele vai trazer muito conteúdo, principalmente para a galera da educação física, que vai transformar a sua vida. É ou não é, Bruninho? Exatamente. Hoje nós vamos falar aqui de um caminho, né, que para uns é doloroso, para outros é um facilitador. E aos profissionais de educação física aí que está iniciando e queiram dar seus primeiros passos, aqui está o segredo com o nosso grande especialista e amigo João Machado. Muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? A gente precisa falar sobre temas de educação física fora treinamento, né? Que normalmente a gente sempre fala sobre fisiologia, sobre biomecânica, sobre tudo. E eu acho que a gente tem que falar sobre negócios, sobre dinheiro, sobre faturamento, sobre sucesso profissional, né? Estou aqui, espero colaborar com vocês. Isso aí, muito bacana. E agora conta pra gente como que começou esse interesse pela educação física, como que começa a sua jornada. Conta um pouquinho da sua história pra gente, João. Bom, eu, lá no início, lá atrás, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Então, eu trabalhava na loja do meu tio e ali fui tendo um bom gosto sobre trabalho. Eu aprendi que trabalhar realmente dignifica, sabe? E a partir daí, eu fui, né, desenvolvendo ali, pensando o que eu iria fazer quando crescer, né? Sempre aquela frase, A né? dúvida, né? E né, a gente com 18 anos, 17 anos, a gente não sabe de nada. Então, eu fui pelo caminho do óbvio. Eu gostava de treinar, já treinava na academia há mais tempo. Aí vou fazer uma coisa que eu gosto, né? Aí prestei vestibular para nutrição e, segundo plano, educação física. Passei em nutrição na UFOP, em Federal de Ouro Preto. Decidi não ir para lá. Alguma coisa me levou para educação física. Fui fazer educação física. Quando eu entrei no curso, eu me apaixonei pelo curso, né? A gente vê aquela gama de áreas de atuação. Você que é profissional, você sabe. E ali eu já fui meio que trilhando o meu caminho para onde eu queria chegar, né? Então, a educação física me trouxe tudo que eu tenho hoje. Eu vejo que não só o financeiro que a educação física pode fazer com a gente, mas o fato da gente receber um feedback na mesma hora do cliente, a gente transformar a vida das pessoas, acho que é o mais prazeroso. Então, quando eu comecei na educação física, eu comecei já direcionando o que eu queria fazer. Então, nos primeiros momentos ali, eu já procurei aprender sobre tudo fora da área das aulas que a gente tinha. Eu estudei sobre oratória, sobre comportamento humano, sobre a parte de nutrição, né, esportiva, tudo o básico, além do que a gente tinha na faculdade. E aquilo ali foi me trilhando caminhos que eu consegui entender como funciona o mercado, até no final, fazendo minha monografia sobre gestão da educação física. Foi onde eu consegui me apaixonar sobre esse modelo de negócio, né? Que a gente tem que entender que a educação física, eu sou uma empresa, sou personal trainer, sou uma empresa. E eu sou meu único funcionário. Então eu tenho que gerir a empresa, né? É tipo o Agostinho Carrara, né? Ser seu chefe e seu funcionário Exato. ao mesmo tempo. Então você tem que ter Exatamente. muita maturidade para lidar com tudo ali. E Uhum. conta mais pra gente, como que foi esse despertar na sua vida de entender que você precisava saber de negócios para atuar dentro da educação física? Porque eu vejo hoje que pelo menos na maioria dos profissionais, eles focam só no treinar o aluno e não focam no negócio em si, né? Ah, eu vou ter X alunos, faço tanto por mês e tá bom assim. E não pense em criar nisso um modelo de negócio. Como que foi que você teve essa sacada de falar, poxa, é nisso que eu preciso investir para ter sucesso e para me destacar diante dos outros profissionais? É, bom você ter perguntado isso, que eu já conto um caso aqui. Na época da faculdade, eu tinha uma professora, não preciso citar o nome, e ela fez a seguinte pergunta na sala, assim. Ela perguntou: vocês que vão ser futuros profissionais, quanto vocês desejam ganhar como profissional de educação física? Aí ela fez assim: se você tem interesse de ganhar até R$ 5.000 por mês com a educação física, como profissional de educação física, levanta a mão. Aí meio gato pingado, levantou a mão. Aí ela foi fazendo 15, 10, 20. Quando chegou no 30 mil por mês, ela perguntou, eu e mais dois levantaram a mão, inclusive Dudu e Pedro. Isso aí eu não esqueço nunca. Nós três levantamos a mão. Aí ela me questionou, falou assim: você tá doido? Você vai ganhar? Você acha que você vai ganhar tanto dinheiro assim como profissional de educação física? A própria Aí a professora própria professora falando isso. desestimulando as pessoas, né? Ela, inclusive, perguntou: você conhece alguém que ganha? Eu falei: nossa, moça, eu conheço muito. Na época eu já fazia estágio na academia maior, mas o que me motivou antes disso foi. Eu fazia estágio desde o primeiro período na faculdade.
E eu percebi que no local onde eu fazia estágio, que era na Cidade Nova, já com musculação, eu via profissionais trabalhando o dia inteiro, muito, e muito bons profissionais. E eu sempre fui curioso pra caramba, e cara de pau, eu perguntava quantos caras ganhavam, como é que era o trabalho e tal. E eles me falavam muito menos do que eu achava que era. Eu falei, não, preciso entender isso, porque essa não é a realidade que eu quero pra minha vida. E eu com, sei lá, 18, 19 anos, eu tinha a ideia de um futuro melhor, né? E a partir daí, eu fui entendendo e fui criando interesse sobre isso. Estudei sobre empreendedorismo, estudei sobre o mercado de educação física, como funciona o mercado de E academias. nessa época você já estava formado ou você ainda estava Não, estava estudando? estudando. E Olha só, aí, gente, já pega esse insight poderoso aqui, olha, enquanto ele estava estudando em formação, ele já estava criando outras oportunidades de mercado para ele. Pode na continuar. educação física, a gente é muito direcionado para a área prática, né, e a área técnica, né? E aquilo, para mim, sempre foi o básico. Eu acho que a gente tem que ter isso. Eu acho fundamental, ainda mais como profissional trainer, como personal trainer, né, como profissional de educação física, a gente tem que saber. Mas eu fui trilhando passos da seguinte forma. Eu sabia que eu tinha 4 anos de graduação, eu não ia demorar mais que isso. E que eu ia dividir minha graduação em dois momentos fora da faculdade. Eu ia estudar 2 anos sobre a parte técnica, sobre tudo, e continuo estudando até hoje, lógico, mas eu foquei nos 2 anos primeiros sobre a parte técnica e os outros 2 anos seguintes sobre cursos fora da educação física. Então, viajei para congressos sobre marketing, fui para Florianópolis estudar sobre obesidade, né, nos primeiros anos. Muita coisa, mas os 2 anos seguintes, para mim, os 2 últimos anos foram, assim, decisivos, porque eu tinha um estágio aqui, mas todo final de semana eu estava fazendo curso sobre marketing, sobre gestão, sobre empresa, sobre contabilidade. E isso me fez ter uma noção melhor de, depois de formado, não perder tanto tempo com o que eu poderia começar depois de formado, eu já estava fazendo na faculdade, sabe? Isso para mim foi um divisor de águas a ponto de eu chegar no meu primeiro mês pós-formado, já com tudo meio que amarrado. E eu consegui crescer super rápido, assim, sabe? Por conta desse planejamento. João, uma grande falha da nossa área, e ela vem desde o início, né? Até porque a nossa área, como o lado profissional, aquele lado de gestores, são poucos. A não ser quando a pessoa abre um estabelecimento, um estúdio, uma academia, ela busca algo físico ali, né? Porque a gente trabalha muito direto com um cliente, e é saúde, é buscando física, estética e outros fins. Mas na parte de gestão, nós somos muito leigos com isso. E o perfil da galera mais da antiga, eu falo que eu tenho um pezinho até um pouco lá atrás, de não ter esse lado de gestão. A gente, era uma época que ninguém usava uma planilha, né? Se você for olhar até mesmo a planilha de Excel para a área, ela é nova, né? E aí você teve, né, essa percepção, o quanto antes, novo, já no início, muitos vão ter essa percepção depois que já tá aí 2, 3 anos pós-formado. Dá né, uma dica pra galera aí, porque é o seguinte, essa relação, quando a gente fala multissetorial na nossa área, a gente entende que é o quê? Fisioterapeuta, nutricionista, e hoje o médico ele tá colocando uma ênfase muito assim, acentuada sobre esse percurso, devido a mais a relação saúde e estética. Mas, é igual você falou no início, nós somos a nossa empresa. Nós somos, né, o que a gente tem que aprender é fazer a nossa receita com capital de giro, com a reserva que é preciso ser feita. Eu falo porque eu passei por esses erros, esse pecado de ganhar X, gastar 3, 4X e ficar nessa dependência emocional, psicológica do bolso. Dá uma dica pra galera, o que hoje eles podem fazer em relação a esse multissetorial, trazendo essa área de finanças, de gestão de pessoas, enquanto também a gestão da própria finanças. E eu acho que isso entra muito também, antes de você colocar sua pontuação, que a questão do empreender é muito novo hoje. E você também é jovem, né, João? Sim. É muito jovem. Você formou tem quanto Eu tempo? tenho 27 anos. Eu Muito formei em novinho. 2019. Mas, assim, com uma cabeça já madura para essa questão. Tem uma reportagem da Forbes que saiu há um tempo atrás que eu achei super interessante, falando que
Os profissionais estão formando por volta dos 25 anos e estão deixando para ingressar no mercado de trabalho muito tarde. E isso está gerando um impacto muito grande, porque a galera vem muito imatura. E aí eu vejo essa maturidade de você tão jovem já ter essa clareza do que você faria. E aí, linkando com o que o Bruno falou, como que foi, o que as pessoas podem fazer para conseguir seguir esse caminho de uma maneira mais estratégica, para não ficar ali exatamente patinando. Inclusive, eu sei que você tem um programa que, né, ajuda as pessoas a darem sequência nisso, mas conta mais, o que as pessoas podem fazer para poder conseguir seguir um caminho mais específico dentro da área e não cair nessas ciladas? Porque eu acho que todo mundo que começa uma empresa é o erro gravíssimo que a gente comete, né? A gente acha que poxa, tá entrando muito dinheiro, vou gastar horrores e esquece que ali, se comportando como empresa, você precisa ter as prioridades. Você se paga, você faz todo o projeto primeiro para depois você dar o próximo passo. Conta pra gente como é isso. Bom, eu acho que, puxando pro lado da educação física, eu acho que aquele profissional de educação física, específico, personal trainer, que começa sua carreira pensando em ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, ele tá fardado ao fracasso. Eu acho que a profissão que você trabalha com pessoas, o que você tem que fazer é pensar em resolver o problema dessa pessoa, a dor dessa pessoa. Isso como qualquer empreendedor. Você tem um negócio, você tem demanda sobre o seu negócio. O meu negócio é ser o personal trainer. Então, uma pessoa chega para mim com uma dor, que seja qual ela for, eu tenho que aprender a resolver essa dor. Essa dor bem feita, resolvida, eu resolvendo ela de forma bem feita, me traz remuneração. Então, acho que o primeiro ponto é, você tem que trabalhar pensando em focar na pessoa que está ali resolver o problema dela. Na solução, né? Na solução, e isso vai te trazer remuneração. Agora, pensando do ponto de vista como empresa, a gente tem que entender que você tem a sua empresa, inclusive tem o meu CNPJ, eu tenho os gastos da empresa, contabilidade, imposto, tudo são os encargos da minha empresa. Eu tenho o meu salário da minha empresa. E eu, com isso, consigo me administrar, cuidar do meu dinheiro, ter um faturamento relativamente alto para a área, sem deixar de viver. Eu acho que isso é importante. Nós trabalhamos aí, tem um índice, inclusive, até li antes de vir para cá, uma média de trabalho de um personal trainer é de 13 horas por dia. Média. Faz mais tempo Ou na mais. academia Média. do que em casa. Ou seja, tem gente igual eu, não sei se você já foi assim, mas, pô, quando eu comecei, eu dava aula às 5 da manhã, fui Só enchendo a minha parava 11 agenda, horas da noite. parava 11 horas da noite. Fumava um jeito de treinar 11 horas da noite. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio sobre isso. Para vender saúde, a gente tem que ter saúde. Nossa, falou tudo. Né? Então, a gente tem que consumir o nosso produto, né? Então, assim, essa gestão toda financeira só é possível, o que eu quero chegar no fim, dizer no fim da meada é, você gere a sua carreira, a forma como você se comporta, você consegue ter uma gestão financeira correta. Então, assim, para mim, eu vejo que isso é um erro muito comum, eu vejo no dia a dia. E eu sei que todo profissional de educação física tem pelo menos uns 4 pares de tênis. Todo lindo, né? Maravilhoso. Toda semana eu compro um tênis. Assim, eu acho ótimo. Eu também adoro, pô. Faço coleção. Mas se você for ver, tem muita gente que gasta muito com isso sem poder. Se você pode, beleza. Mas muitas vezes já foi até rotulado antigamente. Pô, o cara de sucesso é o cara que chega aqui cada dia com uma coisa diferente. Eu não acho que é assim. Acho que a gente tem que ter cautela, entender que o mercado de educação física está crescendo depois da pandemia. Muito mais, que a gente percebeu e foi constatado através de estudos que pessoas ativas não morrem tanto de Covid. Eu sou a prova, gente. Eu tenho asma e não morri. Tô aqui, peguei Covid Fisicamente 2 ativo. vezes. Então, isso cresceu muito pra gente. E muitos cresceram de forma desordenada. E esses gastos desordenados aí prejudicaram muita gente aí, sabe? Vou voltar na questão, né, da gestão em si. O que acontece? Eu vou falar até buscando uma base, né? Você falou em 26 anos de idade, eu tenho 20 de profissão. A gente nós viemos de uma época muito, assim, curta, restrita. O personal trainer da época, eu falo com as pessoas que eu aprendi ali, assim, né? Eram aqueles que treinavam. Eles treinavam, eram aqueles caras gigantes. Eram diferentes, assim, eram os marombeiros. E isso não tô falando assim como um ponto negativo, mas é o que era 20, 30 anos atrás. Então ali surgiu um pouco a questão do ego
de você ter um físico, de você estar vestido, né? É um traje mais para apresentar, para mostrar o físico. Isso é uma coisa. Muitos da época, personal, às vezes já tipo assim, eram formados em administração, outros tinham outro tipo de empresa. Isso eu tô tirando de base daqueles que eu convivi há 20 anos atrás. Até aí, ok. Só que quem veio depois, e aí eu posso até colocar da leva que eu fui chegando para os demais, Sim. pegaram só esse lado do visual. Entrou naquilo que você falou, pô, o cara todo bonito, não sei o quê, todo trajado, então ele é de sucesso. Então focaram muito nessa estética. Aí depois veio uma questão vou falar marketing, mas não é marketing igual é hoje, né? Vendo aquela questão assim, se eu tiver bem apresentado, eu vou ter bons clientes. Isso sim, ok, mas foi entendido de forma muito errada. Que era só... E eu acredito que isso é entendido de forma errada hoje ainda. Sim. Porque as pessoas se preocupam muito com a imagem e esquecem do resto. Exatamente. E aí entrou aí que começa a entrar aí que dá aquele feixezinho onde o povo começou a comprar as coisas, terem as coisas, mas esqueceram de olhar as planilhas, a relação da receita e dos gastos. Eu acho, inclusive, que é fundamental, assim, pro personal trainer ter um pouco disso de antigamente ainda hoje. Muito. Dessa vaidade. Muito, Exato. Mas eu não falo só disso, eu falo do seguinte: a nossa imagem como profissional da saúde, ela precisa vender higiene, ela precisa vender autocuidado, precisa vender o produto que a gente vende. Concordo. Então, ainda assim, você tem que se cuidar do seu físico, para você mostrar para o outro ainda que não enxerga, não te conhece, não sabe do seu conhecimento, a primeira imagem é a que fica. Pô, eu vou treinar com esse cara porque esse cara se cuida. Minimamente, você não precisa ser o gigantesco da academia ou o cara mais definido, ou a mulher mais definida. Eu acho que você precisa cuidar da sua imagem. Você precisa mostrar que você está saudável, que você tem higiene. Isso eu vejo muitos profissionais deixando de lado até hoje. Então, esse comportamento que os antigos profissionais tinham, o pessoal das antigas, bem mais antigas, né? Eu acho que traz ainda um pouco hoje, mas a gente tem que analisar da forma positiva, né? Então, assim, essa vaidade em excesso também pode ser um problema, porque eu acho que o gasto em excesso prejudica a empresa personal trainer, sabe? E eu vejo que muita gente tem disso hoje em dia, né? Eu convivo com isso diariamente. Esse que eu tô falando, eles não tinham como o personal como empresa, porque até então não tinha essa profissão diretamente como profissional. Aí depois que veio a relação de CREF, veio a relação da pessoa entrar para a área acadêmica, tinha a pessoa era formada, mas ele era designado a dar aula em escola, ou sei lá, algum outro tipo de treinamento e tal. Era outra linha de estudo, outro posicionamento também. Mas é igual eu falei, pelo menos esses com que eu aprendi na época, eles tinham já vinham de famílias estruturadas. Então o personal, ele era, não vou chamar de hobby, mas era um outro mecanismo que ele tinha ali, que ele faturava. Era uma renda porque extra, né? quem tinha personal mesmo na época Quem tinha condição. de fato, não era nem status, é porque entrava no status, mas nem tanto, né? Mas é porque realmente ela tinha condição e via aquele cara enorme lá e eu quero ficar igual ele, né? Entendeu? Depois que as coisas foram ampliando e tal, hoje já é assim, né? São vários vetores. Você tem saúde, você tem estética, você tem posicionamento, socialização. Então essa parte da gestão, a falha ela veio de outra forma, passou por uma transição e agora é outro tipo de falha. Então, acho que a pior falha que entrou foi nesse momento em que vi um cara ali todo bem trajado, igual você falou, 5, 6, eu sou desse que tem alguns tênis. E 5, 6 tênis, pô, esse cara que é o top e tal, e aí esquece que pra ter os 5, 6, 10 tênis lá, pra ter o carro que gosta, que é a coisa toda, ele precisou montar a sua empresa. E isso ficou um pouco dissipado no meio do mercado. Eu acho que também, como o crescimento da área vem aumentando, a gente cresce meio desordenado, né? A gente não tem estrutura. Toda empresa tem que ter metas, seja meta financeira, seja meta de horas trabalhadas, no nosso caso, ou alunos ativos na sua plataforma, que seja. Mas a gente tem que ter organização. Assim,
Eu vejo que muito isso não acontece na área de uma maneira geral, mas tem melhorado. Eu acho que o pessoal está buscando esse conhecimento porque, pô, tô ganhando mais do que eu imaginava que poderia ganhar sendo personal. Mas eu não sei o que eu faço com esse dinheiro. Será que eu devo procurar um serviço de contabilidade, por exemplo? Eu vejo muita gente que conversa pouco sobre isso, sobre imposto, sobre contabilidade, sobre a alíquota do personal trainer. E assim, eu acho que a gente tem que entender que isso está crescendo, isso é bom pra gente. O CREF vem ajudando com isso, eu acho que agora, quanto mais regulamentado a área, pô, nossa área é de 1998, cara. É muito recente. A medicina vem bilhões de anos atrás. Então, assim, a gente tem que crescer juntos, né? Eu vi até, sou ouvinte do podcast, né? Eu vi a Bia falando aqui com vocês dos projetos do CREF, né? Eu acho que é importante pra gente, a gente paga lá a anuidade, a gente quer ver mudança, né? E muita gente está contra o CREF, né? Não acho que esse é o caminho, eu acho que a gente É, tem que ir junto com a área, né? eu vejo que é uma questão até meio que cultural. Cultural. Tudo que regulamenta, a gente tem resistência, porque a gente acha que vai prejudicar. Só que eu acho que o problema é justamente aí. As pessoas não têm o conhecimento dos processos internos da empresa dela, principalmente o personal trainer. Eu falo que todo mundo que começa um negócio tem esse desafio, que é a eu presa, né? Eu faço um Eu pouquinho de preso. tudo. Só que, com a medida que você vai evoluindo, a tendência é ter pessoas, ter braços, ter outros mecanismos para que você construa os seus processos ali dentro. E eu vejo que essa falta de clareza dos profissionais da área, assim, eu e o Bruno, a gente troca muita figurinha, apesar de eu não ser da área, mas tô total inserida nela. Entende mais do que a gente. Eu vejo que a galera, eles têm um pouco de receio de falar, e isso é a cultura. Você não fala quanto você ganha, igual você falou, quando Uhum, você começou, o pessoal mentia. Você não fala quanto você ganha, você não fala quanto de imposto você paga. Você uhum. quer mostrar o status. A maioria das pessoas quer mostrar o Exato. status. A gente Quer vê os mostrar que tá bastidores, né? bem. Só que o Vou entrar principal, que num é a ponto aí. estrutura, não é feito. Então Exato. ninguém fala sobre isso. Vou entrar num ponto aí que você tocou, que eu tinha até esquecido, mas vou entrar agora. Eu, particularmente, eu acho um erro essa questão do profissional ficar naquela defensiva e escondendo seu faturamento. Também acho. Gente, tinha que ter orgulho de Porque, bater sério, no uma coisa peito. que eu sempre falo é o seguinte: eu olho para um profissional que está além da minha pessoa, eu falo, cara, eu quero fazer igual esse cara faz. Isso não é copiar em relação a plágio. Isso é uma cópia para você começar Inspiração. a fazer uma produção igual ou melhor, se possível. Uhum. Então, quando a pessoa começa a omitir ali a receita, isso aí inibe até depois lá na frente, se houver algum tipo de manifestação para que melhore o piso, o teto, sei lá, mas para que melhore Uhum. a hora-aula, para que fique satisfatório em relação ao que a pessoa busca, ela não tem referência, porque aí cada um fala, eu ganho isso, eu ganho aquilo, sempre jogando para Uhum. baixo, né, o postergando ali o que tem que ser feito. Isso eu acho um erro. A pessoa tem que falar sobre, tipo assim, ó, é isso, é aquilo. A gente vê em algumas academias a dificuldade que tem da pessoa ter uma conversa com um cliente, um possível cliente, em relação ao que. Vender seu Ao seu vender o seu serviço. serviço, né? E aí fica aquele negócio, a gente conversa, aquele trem todo, cara, é normal, isso aí aconteceu e acontece, mas a gente precisa mudar esse cenário. Até mesmo para tipo assim, pô, se a pessoa do lado tá cobrando 2x, por que que eu vou cobrar 1? Uhum. Exatamente. Eu vejo que isso é muito comum. Acho que a área tem um pouco de vaidade, assim, sabe? A gente não quer falar sobre esses assuntos. Eu não vejo problema. Inclusive, quando eu converso com os estagiários lá da academia, eu tenho contato com os que formaram recentemente, até ajudei um pouco eles, assim. Eles procuram, porque eles, pô, ele te vê lá o dia inteiro dando aula. E você no Instagram bombando, seu marketing funcionando. Eles querem entender, eles querem aquilo. E eu jogo limpo. Eu falo exatamente como que eu fiz para faturar tanto, como que eu faturo tanto, como é que eu posso fazer com que você fature isso. Então, assim, em números, eu acho que é importante a gente entender. Eu vi uma pesquisa recente falando que a média salarial de um personal trainer autônomo é R$ 12.000. A média salarial de um personal trainer, um profissional de educação física, esse trabalho de salão, coletivas, é 2.000 e poucos reais, R$ 2.400. Eu acho que a gente não tem que aceitar viver nessa realidade. Pô, R$ 10.000 é uma grana legal. Mas se você pretende mais que isso, se você quer mais que isso, eu tenho que mostrar como um personal que tem sucesso nisso, que é super possível.
Eu vejo que muita gente se restringe somente a dar aulas de personal. Como é que você progride? Se você quer dar só aula de personal, não quer investir no online, não quer atender ao vivo online, tudo bem. Mas como é que você progride numa aula de personal? Ou aumentando seu valor de hora-aula. Hoje em dia, muitas academias oferecem outro formato, que é aulas em dupla ou aulas em grupo. Isso para mim funciona muito. Eu dou muitas aulas em dupla, muitas aulas em grupo. E aí você pensa, vou botar um exemplo aqui, vou botar números. Você cobra R$ 200 a sua hora-aula de personal. Um aluno. Uma aula individual. Você cobra 350 uma aula em dupla. Com os mesmos horários, você tem 2 alunos te pagando um valor maior para treinar uma hora. Ocupa uma hora do seu dia. E eles decidem fechar mais vezes porque fica mais barato para os dois. Vou dividir. Então, assim, uma aula em grupo, você cobra R$ 100 de cada um. Bota 10 alunos para fazer uma aula contigo. Você já fatura mais do que você imagina que você poderia faturar em uma hora. Para o cliente fica satisfatório. É porque divertido. a nível de, né, ele vai estar pagando menos. Para você como profissional rende mais. Muito mais. Porque você aumentou o ticket ali daquele horário. E se a dupla tiver muita afinidade, Pô, cara, eu atendo Resultado. 2 irmãos. Os dois uma hora jogam- vira 10 minutos. Exatamente. Eles jogam futebol americano, na América Locomotiva. São meus alunos há 4 anos. Eu dou aula em dupla pros dois. É super divertido. A gente se diverte pra caramba. Você é padrinho de casamento de um aí mês Olha que que vem. legal. E assim, a aula rende. Eles adoram treinar juntos. E pra mim é muito vantajoso. E focam mais, né? Porque quanto mais um tá Sim. conversando com o outro, menos olham pro telefone. E Exatamente, o é bem isso. interessante é que o acompanhamento, que é o ponto principal, que muitas pessoas, isso aí é um defeito aí, eu vou falar em nome de nós, consumidores dos serviços, as pessoas não entendem qual é a função. Eu falo que eu sinto isso dentro do marketing. As pessoas não sabem o que é marketing de verdade. Hoje, todo mundo acha, tem alguma concepção, mas não sabe o que é de fato. E dentro das academias, dentro do serviço do educador físico, eles não sabem qual que é a importância do papel dele. E eu fico assim, até meio que revoltada, porque para mim é muito óbvio, mas para a maioria das pessoas não. E aí eles querem subjugar o trabalho. Ah, a hora-aula do personal é muito cara. E aí quando você vem com esse facilitador de trazer mais pessoas, você traz um acompanhamento especializado, porque é voltado para resultado. No final das contas, o trabalho do personal é o seu resultado. Uhum. Então, se você não fizer a sua parte, não vai ter. Então, eu vejo que quando traz esse facilitador, além de trazer mais pessoas para a consciência do que é o trabalho, a gente consegue agregar valor ao negócio. É muito que a gente fala dentro do marketing sobre escala, né? Escalabilidade do seu mercado. Uhum. Muito interessante esse projeto. E conta mais pra gente, como que é isso? Rapidinho, dentro desse percurso foram 2 experiências, né? Da mesma questão, da aula ser prazerosa, você poder aumentar ali o ticket da hora-aula e que fica mais prazeroso, direcionado. Comecei a atender uma menina, porque era casamento. Uhum. Os objetivos. E aí, óbvio, né? Como aquela questão da mulher de querer, né? Chegar Tá num físico. impecável no Aí vestido ela noiva. diminui o vestido. Aí eu quero diminuir mais com o vestido, mas então não diminui o vestido. Brincava com ela. Não, tem que diminuir. Aí, num belo dia, trouxe o meu noivo pra treinar junto. Ah, beleza e tal. Aí, os 3 ficaram assim, em relação a tipo, né? Porque ele com uma ideia, ela com outra, e eu querendo uma Que vai ser ideia o treino, pra que né? unificassem os Aham. dois. Cara, mas foi super divertido. Que os dois começaram a. Não aguento, vai. Aí foi a primeira. Aí ele foi de novo a segunda. Aí fechamos tudo certinho de novo. Aí, cara, mas foi assim: em 4 meses os dois chegaram ao resultado. Cara, isso como casal também, eles E o cara aproveitam empolgou muito. tanto, demais. o camarada Pô. empolgou tanto, que até o dia dele de resenha, né, com os amigos assim, ele deu uma reduzida nos comes e bebes. Pois é. Porque a coisa engrenou, ficou prazeroso os dois ali. Então, tipo assim, além de um casal que tava se preparando, ali eles se tornaram amigos por causa do treino e a coisa ficou desafiadora entre os dois. Exatamente, isso gera competitividade, uma aula em dupla. Você pega duas pessoas com perfil, né, e perfil competitividade, pô, isso aí é mão na roda. Faltando E um todo mês mundo e ganha nessa pouquinho, história. todo mundo faltando um mês e pouquinho, o que aconteceu?
Começaram com 2, passaram para 3, no final estavam fazendo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aula em dupla. O faturamento subiu E isso muito. que assim, foi difícil, porque você encaixar todo dia, às vezes, questão de agenda. Aí eles tiraram o mês para isso mesmo, tiraram as férias, já coincidindo com o dia do casório. Ou seja, ao invés de investir em outras coisas, eles preferiram investir na aula, no serviço que foi oferecido. Sim. Aliás, não foi nem. Eu falo, não, eu não ofereci, né? Se vendeu, Eu você aprendi. se vendeu. Já no segundo que aconteceu, aí eu ofereci, que também deu certo, pegando o gancho. Às vezes né? o produto você nem precisa se vender. Exato. Eles nem precisa vender o produto, ele se vende. Mas entrou na questão da gestão. Eu vi que o primeiro deu certo, o segundo foi um ganchozinho. Quando você vê que numa aula em dupla você pode ganhar literalmente 1,7, 2 vezes mais, e você pode trazer também, não estou pensando só no dinheiro, 2 vezes mais benefício para o cliente, você pensa, é aquilo ali que eu vou fazer. Eu atendo muitas duplas, e eu acho que é um formato que funciona muito bem, só que eu acho que vale analisar. Pô, será que isso aqui dá certo? Eu já coloquei 2 alunos com perfis parecidos para treinar, sem parentesco, sem nada. E não deu certo, né? À toa que eu não consegui repetir depois. Mas outras vezes eu coloquei um aluno tímido com o outro extrovertido, coloquei e deu super certo. Eles treinam junto, treinam sem mim. Isso dá super certo. Então você faz uma rede de amizades ali também. Eu faço muito isso. Eu vejo aquele aluno que veio do interior estudar em BH e um outro aluno meu super treinado, do mesmo perfil que ele, coloco pra treinar junto, os caras viram amigo. Ele tá precisando de um amigo. Ele vinha conversar comigo porque eu era o terapeuta dele. Ele vinha treinar comigo, eu era o terapeuta dele, cara. E ele precisava de mais uma pessoa para ter isso. E o personal trainer hoje em dia é muito isso. Você com certeza tem alunos que vai pra academia para conversar com você. Eu tenho aluno que faz 4 exercícios. De hoje mesmo, nós conversamos de tudo. Pois é. De tudo. Mas isso é importante, porque a gente trabalha com pessoas. Relacionamento. É relacionamento. Pô. Cara, e eu vejo muito isso. Eu lembro no episódio que até você citou, da Bia e do Johnny. O Johnny falando, porque eu fiz essa pergunta pra ele. Como você consegue identificar a pessoa que chega ali, que, por exemplo, ela tá mais tímida, que ela não entrou no flow do momento ali da atividade? Porque no caso dele é ciclismo indoor, é diferente um pouco. Mas ali, essa visão, a pessoa precisa entender um pouco de pessoas. E como que você foi buscar esse conhecimento? Onde você buscou? Como que você entendeu? Isso você já tinha esse feeling de olhar e falar, não, fulano tá mais assim, deixa eu dar uma segurada, fulano é mais pra frente, vou colocar ele com o ciclano para dar certo. Para chegar nisso aí, eu precisei entender um pouco sobre o perfil DISC. Deixa eu falar? O perfil DISC, toda empresa, ela traça o perfil comportamental do cliente dela. No nosso caso, nós, empresas, eu tenho que entender se meu cliente ele é dominante, ou seja, se ele é o cara que quer desafio, se ele quer que eu coloque para ele uma meta a ser atingida, desculpa. Tem o perfil introvertido, é aquele cara que chega lá, quase não conversa com você, e para ele tá bom a aula passar sem conversar. Ele não quer isso. Tem aquele aluno que ele é analítico, tá sempre ali buscando números para conseguir incluir no treino dele. Ou seja, ô João, esse mês eu quero perder 2% de gordura. Vamos buscar? Vamos meta. Quero aquilo ali em números. Ele é analítico. E tem aquela pessoa que você tem que receber ela com cuidado, porque ela é carinhosa. Normalmente as senhoras, normalmente as senhoras, os senhores mais de idade, eles estão ali porque eles descobriram que a atividade física ajuda a saúde, eles querem viver bem. Então, casar esses perfis que vêm do perfil DISC, eu estou resumindo isso aqui, tá? Depois vocês podem pesquisar um pouco sobre comportamento humano, sobre o perfil DISC. Tem um perfil também que desafia o profissional, desafia o personal. Quer saber o porquê? Que é aquele perfil que quer saber o porquê. Aí ele quer saber até o tempo de recuperação. Sim, por que os que é aquilo? intervalos entre as séries. Exato. E os intervalos entre Normalmente esse é de o um analítico. planejamento de treino para o outro. O porquê, em qual grupo científico aquilo está posicionado. E aí até vem quais são os resultados de quem fez aquilo? Até vem a venda, por exemplo. Eu sempre mando, isso tá no planejamento de estrutura da minha empresa, a pessoa me procura para personal, eu mando para ela um documento, um briefing. Ela responde, aí o cara aleatório respondeu assim, contador, analista de sistema, uma coisa assim. Ele era analista de dados, cara totalmente no número. Beleza, cheguei lá pra aula, fui conversando com ele, ele foi me explicando, falava o tempo inteiro sobre meta, sobre... Ele tava trabalhando muito, que eu tinha que bater meta e tal.
Falei, esse cara é viciado nisso, eu vou pegar nisso agora, porque eu acho que é ele que eu vou conquistar o cara. Depois da aula, eu fui conversando com ele e tal. Sempre depois da aula, eu vou lá para vender o meu produto, para apresentar para ele que eu tenho o que ele quer. Eu sentei para ele, expliquei para ele que eu ia planejar o treino dele nos próximos 5 meses, dessa forma, com esses números, gráfico, avaliação física. Bicho, eu olhei no cara, o olho do cara tava brilhando. Falei, peguei esse cara. E mostrei para ele que realmente o meu trabalho vai fazer ele se sentir bem, mas ele vai ter métrica. Porque o perfil dele era um perfil analítico. Era o perfil da pessoa que precisa de meta para atingir resultado. Ele não tinha meta para atividade física. Ele ia para academia, chegava lá, não sabia o que fazer. Às vezes fazia um treino ou outro, então aquilo não aderia. Até porque pra ele é um mundo diferente. É, outra Ou história. ele foi por outra área. obrigação, ou ele foi porque viu que todo mundo tá indo. É, ouviu falar que faz bem. Aí você chega lá e não encontra o mínimo do mundo dele, que seria, né, a métrica. Ali vai ser só o primeiro gatilho, ele pula fora. Exatamente. Eu acho que analisar o perfil do cliente, assim, e disso você vai pegando na prática. Tudo isso que eu falei com vocês, que eu estudava na época da estudante da faculdade, eu não tinha prática nenhuma. Quando eu fui vendo que a prática me levava a aplicar o que eu aprendi, reciclando sempre, entendendo que aquilo é importante mesmo e vendo o valor daquilo ali, o perfil disso que para mim foi a base de tudo. Eu acho, isso é uma dica que eu tenho para dar, se você trabalha com pessoas, você precisa entender sobre perfil comportamental. Perfil comportamental é o básico, porque é ali que você vai tocar no sistema límbico da pessoa para ela entender que aquilo você consegue entregar para ela, seja da forma que for. Né? E eu acho legal, assim, analisando, você trazendo todas essas informações, essa questão comercial. Não só da parte da análise das pessoas, de entender a necessidade e o melhor momento, mas essa parte de saber o momento de fidelizar o cliente. Por exemplo, você teve essa sensibilidade. Eu acho isso um perfil super comercial, que eu entendi o perfil da pessoa, eu entendi a necessidade dela, então eu vou dar mais disso que ela gosta. Como que foi para se desenvolver? Isso já era seu? Você já tinha essa visão comercial desde sempre, ou você também buscou o conhecimento através disso para se desenvolver nessa área? Aí eu acho que foi um pouco de cada coisa, assim, sabe? Eu sempre procurei estudar entender sobre marketing, entender sobre vendas, mas a prática me levou muito a melhor forma possível que eu vejo, sabe? E isso, eu acho que tem que ser assim. A gente tem que alinhar a prática com a teoria. O fato de a gente errar muito, nós erramos muito na hora de colocar a venda para o cliente, leva à perfeição com o tempo da gente fazer os devidos ajustes para conseguir concluir aquela venda. Então, assim, hoje, desde quando eu comecei, enchi a minha agenda e hoje o online também me traz muitos benefícios, eu tenho pouca recusa de venda, porque eu vejo que o valor que eu entrego, o valor que o meu produto entrega é o preço, é mais barato que o preço que a pessoa pretende pagar. A pessoa de fato enxerga valor e não o preço do Exato, negócio. porque como é que você vende uma coisa sem mostrar valor, né? Aí eu vou Difícil. voltar lá naquela tecla que nós falamos no início, que é o pessoal tem medo de colocar o valor. E cai pro preço. Exato. E eu acho que entra em um outro ponto, é que as pessoas acham que o valor tá só na quantidade dos tênis que ele vai desfilar todo dia, na imagem, na aparência, em estar bem vestido. E o valor, pelo menos hoje, com o nível de consciência que a gente tem, no geral, sobre a educação física, porque se popularizou desde 2015, eu venho acompanhando, que eu sou dessa época, eu estou acompanhando esse movimento. Então, na pandemia, isso se intensificou o cuidado com a saúde. As pessoas hoje, elas conseguem enxergar o quão precioso é a nossa saúde e conseguem colocar, vamos dizer, né, buscar alternativas que melhorem a saúde delas. E aí, quando a gente fala que a pessoa enxerga valor no serviço, é porque isso para ela é muito mais importante do que o serviço que está sendo prestado Como em é que si. você coloca preço numa coisa que não tem valor, que é a sua saúde? Não tem como, Mas intangível. é difícil, é intangível, exatamente. E você chega com um preço que a pessoa talvez assusta, tanto no sentido negativo, putz, tá caro isso aqui, tanto no sentido positivo, pô, só vou pagar isso, mas eu pago o dobro de remédio. Tá bom, eu vou investir nisso aqui. Acontece muito. E são analogias que muitas vezes as pessoas não fazem. Eu falo muito isso toda vez que acontece alguma coisa, igual eu tive um problema, eu tive bursite
no quadril. Uhum. E aí eu tive que comprar uma medicação caríssima, porque tava super inflamado. Não tinha outro jeito, tinha que ir pro remédio. Tentei todas as alternativas e não teve como. Aí eu lembro comentando com meu marido, gente, eu tenho ódio de gastar dinheiro com remédio. Porque a indústria farmacêutica é a que mais fatura. Inclusive, no episódio passado, que ainda vai ao ar, o pessoal, o Beto, né, falou sobre o quão é manipulado isso. Então, ele é médico, ele trouxe um assunto muito polêmico, inclusive. As pessoas toda, a indústria inteira volta para que você compre os remédios. E a gente está fazendo um movimento contrário para que as pessoas comprem saúde. E hoje eu vejo que tem muito mais pessoas conscientes sobre isso. Então, muitas vezes, elas enxergam valor através disso. É em comprar saúde. Quando eu pago um personal, eu estou comprando mais horas de vida. Vamos pôr assim, eu estou Isso. comprando longevidade. E eu acho que a nossa meta como personal também é levar isso para longe. Então, tentar não restringir o seu público só aquilo que está perto de você. Para mim, hoje, o fato de atender pessoas fora do país, brasileiros fora do país, é um prazer poder levar a saúde para um lugar onde muitas vezes eles não têm orientação, por exemplo, os Estados Unidos. Lá, a academia é o espaço que você paga, você aluga aquele espaço para fazer o que você quiser lá dentro. E Não não tem, interessa a forma que você não vai interessa fazer. a forma como você fazer. Na grande maioria, não tem um suporte, como aqui a gente tem. Não é à toa que quando os americanos vêm aqui, eles assustam. Falam, que isso? O que que esses caras estão aqui de uniformezinho? O que que é isso aqui, né? Eu posso pedir ajuda? Não posso? Então, eu tenho uma procura muito grande fora do país de brasileiros que precisam de suporte. E acham através do Instagram e começam a treinar comigo, ou aulas ao vivo, ou aulas de consultoria, né? Prestando consultoria para eles. E poder levar a saúde para longe do seu país, eu acho que a gente precisa fazer isso. Então, o personal trainer, se está no Brasil, é fundamental você investir, se você quiser, no mercado exterior. A gente tem várias formas de fazer isso. Não precisa estar lá para treinar uma pessoa lá. Uma aula, pô, a pandemia nos ensinou a trabalhar online. Muito. A pandemia foi uma imensa porta, né? Muito. Ó, E o personal cresceu na a pandemia. gente já tinha alguns muito. vetores, né? Sim. A pandemia, ela abriu mais uma caixinha de potencializou. milhões de vetores para que a gente pudesse trabalhar. Na verdade, ela fez colocar na prática, né? Tipo assim, se você não tava, você tava com medo de fazer isso, agora não tem jeito não, filho. Vai, É. tem que fazer. A única saída é essa, ou É. faz ou você tá Você fora. tá Arregaça fora. as mangas e vai. E vai. Pra mim, a pandemia foi um momento de crescimento grande, porque eu vi procuras de pessoas que estavam precisando tanto atendimento em casa, né, com os devidos cuidados, óbvio, mas muita gente no online. O online me trouxe muita coisa, muita vantagem. Eu aprendi a vender o online, que foi na prática que eu consegui desenvolver, né, precificar, entender as estratégias de marketing que eu tinha que fazer ali para fazer vender, e deu super certo. E eu continuo repetindo até hoje, tá dando certo, o mestre time tá ganhando, né? Exatamente. Agora conta um pouquinho pra gente, com tudo isso, com toda essa gestão que você faz, como você consegue ser produtivo dentro de tantas atividades? Como que é Importante. isso? Eu acho que isso, como eu falei no início, né? A média de trabalho de um personal trainer é de 13 horas. E a gente rala pra caramba e como é que a gente vende saúde, né? Não tendo saúde. Eu acho que a produtividade, ela tá alinhada muito à gestão da sua carreira. Então, se você pretende ter sucesso profissional, você tem que ter o básico. Preciso trabalhar quantas horas, aguento trabalhar quantas horas, com saúde, disposição e animação. Tem um plano de aposentadoria? Não tem um plano de aposentadoria? Isso faz muita diferença. Uma empresa você tem um plano de aposentadoria. Você quer saber até quando seu funcionário aguenta trabalhar. Com a gente não pode ser diferente. Então, assim, para mim, eu acho que a principal motivação é ver o meu aluno tendo o que ele está querendo conquistar, conquistando aquilo, mas nos bastidores não é fácil para um personal conseguir dar muitas aulas durante o dia, um personal de agenda cheia, ainda conseguir treinar, ainda conseguir dormir, ainda conseguir comer com frequência, porque a gente tem que vender a nossa imagem, né? Não é fácil, mas eu aprendi, depois de 3 anos aí dando 16 aulas por dia, muitas vezes não era o caminho aquilo ali. Hoje eu consigo ir em casa, eu vou aproveitar a piscina do meu prédio, volto à academia e dou aula, mas eu durmo cedo, tento não trabalhar nos extremos, né? 9 da noite, 6 da Sabe manhã. o que que eu aprendi? Recentemente. Confesso que foi recente, assim. E seria uma coisa, seria até um assunto que teria um espaço de relevância
sei se você abrange isso, né, nos seus cursos. Eu aprendi um negócio que começou com uma brincadeira, eu testei, me lasquei, continuei testando e agora deu certo. Hoje eu tenho, né, assim, o privilégio de ir em casa à tarde dormir. Eu faço questão disso. Eu almoço, eu não tenho almoço, né? Minha dieta ela é cíclica assim. Mas aí eu vou em casa e eu durmo 30 minutos. Se eu passar disso também, eu volto todo esquisito. Então, no O máximo, 30 minutos nós até suficiente. conversamos, né, com o Dr. Beto. Mas aí aonde que eu quero chegar? Você falou aí de 6 da manhã e meia-noite. Hoje eu consegui colocar um negócio chamado Bandeira 2, que eu coloquei esse nome. Ó, buscando, lendo lá do sexo, mas é sério, porque, tipo assim, outro dia tinha uma moça querendo um horário à tarde. E eu me dei de presente esse horário à tarde, porque a gente sabe que o nosso horário de pico é manhã e noite. Uhum. Ok. Eu me dei de presente à tarde, porque a demanda é pequena. Eu vou ficar, né? E isso não é preguiça, não. Isso é porque, igual você falou, a gente precisa chegar bem. Sim, velho. A gente tem que repor as energias, senão a gente não vai aguenta. entregar algo que a gente está colocando ali. E aí, o que seria esse bandeira 2? Eu não entro com ele direto, mas assim, em alguns casos, eu entro, ó, esse horário tá esse valor, porque esse horário é o meu horário de descanso, eu não, até então ele é inegociável, mas Uhum. se for de tanta urgência, não é para todo dia, você quer hoje, ó, eu consigo essa semana, mas mas esse horário, esse valor vai ser X. Interessante você falar isso. Por que que eu falo que eu me lasquei? Porque a gente não. Voltando à questão, nós não sabemos, nós da área, eu venho com isso lá de trás, a gente não sabe trabalhar com planilhas, com organização financeira. É, 10% você vai investir nisso, 20% naquilo, vai guardar X%, porque numa emergência você tem aquilo. A pandemia foi prova disso, né? Muitos profissionais surtaram na pandemia porque não tinham reservas, Uhum. né? Então, assim, aí eu coloquei isso, eu me lasquei porque o pessoal, os alunos, né, os clientes estavam levando aquele susto quando eu falava um bandeira 2. Os próprios colegas começaram a criticar. Uhum. Ah, mas você é doido, quem vai querer pagar, cara? Aí eu me coloquei naquela, aí eu fui grosso, no bom sentido, óbvio. Quem vai querer pagar, eu não sei. Eu vou querer receber, Exatamente. porque eu preciso descansar. Hoje, tipo assim, tá, eu até vou 11 meia-noite. Mas aí, tipo assim, 10 é bandeira 1, 11 é bandeira 2, meia-noite é bandeira 3. Comigo foi parecido, assim. Eu tive um aluno 6 da manhã. Eu tava parando de dar aula às 6 da manhã, porque eu precisava dormir mais. Eu chegava em casa tarde. Eu precisei de entender que aquilo era o meu limite. E veio uma procura, um aluno querendo fazer 5 vezes na semana. Eu tinha o horário. Aí comecei a pensar, putz, qual o preço da minha saúde de 1 hora a mais de sono, né? Eu apostei. Joguei o preço lá em cima. Eu acho que eu cobrei na época dele, acho que era uma mensalidade de quase R$ 6.000. Treinando 5 vezes por semana, ou mais. Ele pagou 6 meses adiantado. Eu falei, Nossa. caramba, eu tenho que comprometer com esse cara 6 meses. Ele perguntou, posso pagar 6 meses adiantado? Eu, pode. Ele já me conhecia e tal. Pagou 6 meses adiantado. Cara, eu dei os piores 6 meses da minha vida de aula. Sabe? Imagina. Porque eu fiquei 6 meses sem dar aula às 6 da manhã. Somente veio a tentação de ter uma outra pessoa para atender e, querendo ou não, uma grana boa. Para 6 da manhã. Eu perdi 1 hora do meu sono. Cara, hoje em dia eu penso assim, putz, foi uma experiência legal. Precisei passar por isso para entender que meu descanso não tem preço. Não tem, cara. E assim, eu recebi muito mais do que eu poderia cobrar. E o E que olha, acontece e nisso. acontece, cara. Não, tá, mas eu falo assim, numa situação dessa, costuma o tiro sair pela culatra. Porque a Sabe? pessoa pega o dinheiro, ok, ela vai cumprir com, né? Um profissional ele vai cumprir. Sim. Mas esse dinheiro, dependendo, ele começa. Vem o processo psicológico. Aí começa, eu Né? mereço. Ah, eu É. vou num Vou pra- restaurante mais assim, porque eu Isso. mereço. Fechar uma Aí tira viagem. daquele dinheiro. Exato. Ah, vou comprar isso. Tira daquele dinheiro. Quando vê, Já era. a aula, você ainda tem que dar aula Exato. e aquele dinheiro já foi comprometido. A gente tem que gerir isso. Não, eu mereço, eu vou trocar o carro. Adianta.
Gente, isso é muito real e eu vejo assim, não só na área da educação física, mas eu acho que em toda a área, falando de empreendedorismo, todo mundo que começa comete esse de não controlar o que entra, o que sai, de não fazer, né, esse balanço e se comportar como empresa de fato. Agora, dentro da área da educação física, você falou um negócio que eu falo muito em todas as minhas palestras, cara. Se você tá indo pelo dinheiro, você já tá começando errado, você já começou a perder, você falou isso no começo do vídeo, e tudo aquilo que a gente coloca o dinheiro na frente não prospera. Não. É incrível, é surreal. Você colocou, ai, fui pelo dinheiro. O dinheiro não vai sobrar, é incrível. Parece que o dinheiro Ele ele vem fácil, mas vai de desaparece. uma forma mais fácil ainda. Eu É. dei um tiro no meu pé com isso. Eu entendi o valor de fato de que o meu serviço não é sobre dinheiro. Que eu não estava conseguindo ajudá-lo da forma devida porque eu enxergava um Pix na minha conta. Agora, um ponto também que eu acho que é uma dificuldade que existe dentro da área, e pelo menos no marketing a gente não tem disso, mas dentro da área da educação física eu sei que tem, é a questão do cobrar. Cobrar o cliente, aumentar o ticket, falar que tá mais caro. Igual o Bruno falou, tem gente que critica, fala que é doido. Porque para o cliente, muitas vezes, ele tá ali, ele vai querer pechinchar, que é a cultura do Sim. brasileiro. Eu quero pagar mais barato, eu quero tirar vantagem. Então, como que é isso? Como que você consegue fidelizar o seu cliente, na verdade, né? Se posicionar diante dele para que ele enxergue esse valor, para que a gente possa falar para as outras pessoas, poxa, não precisa ficar com esse medo do perder. Você tem que buscar o cliente que de fato paga o que vale o seu serviço. Eu acho que a gente tem que entender que prestação de serviço é difícil se precificar. É difícil você pedir desconto numa prestação de serviço. Você não sabe o que a pessoa estudou, o que ela precisou fazer para te cobrar aquele valor, né? Então, eu costumo entender a demanda da pessoa, entender o quanto aquilo agrega ao meu trabalho, me agrega como pessoa também, e precificar aquilo. Mas a questão é o seguinte: eu acho que quando a gente pensa que toda empresa tem reajustes anuais, tem taxas de reajuste, como IPCA, por exemplo, por que a gente vai ser diferente? Por que a gente não vai expor isso para o cliente? Então, ó, eu estou te cobrando tanto, mas entenda que eu faço isso no início. Esse é meu valor por tal e tal motivo. Que vem, no mês tal, eu pretendo reajustar, porque as coisas ficam mais caras, né? E a gente tem que deixar isso claro desde o início, mas eu acredito que para colocar aquilo na cabeça do cliente não ser uma desvantagem, trabalho diário. É você entender que gerar valor naquela pessoa é uma coisa todo santo dia. Você tá lá disposto para atender a pessoa, escutar a pessoa, ver as necessidades dela, aquilo vai agregar o valor do preço que você cobra, do reajuste que você faz e da vontade que ela tem de aumentar a frequência semanal. Isso sempre acontece. Eu já recusei muito aluno, assim. Já recusei porque a pessoa a pessoa quis botar preço no meu trabalho. Eu não acho que é assim que funciona. Esse cliente vai me dar trabalho depois. Falei, você quer um valor mais São os que barato? mais dão trabalho. Exatamente. Esses Exatamente. são os Geralmente é. Normalmente Esse é o eu unânime. jogo para outro colega, deixo o problema para ele. Eu indico outra pessoa, né? Mas isso é comum até na nossa área. Para quem já vai ficando de olho ali, já sabe, né? Já vê, a gente vê quem vai prosperar, quem não vai. Hoje eu falo um negócio assim, eu tive, né? Deus me presenteou com essa questão. Hoje eu consigo escolher aquelas pessoas que eu atendo. Hoje eu prefiro estar com poucos, mas de uma qualidade. Sim. Que agora, até falei, Maíra me salvou na pandemia, né? Em muitos aspectos. Até nessa questão de gestão, de posicionamento. Hoje, por exemplo, eu era daqueles que não viajava, não fazia nada. Você com dinheiro na conta, mas você não faz nada. Uhum. Né? E hoje, cara, é até legal, porque quando eu anuncio vou viajar para tal lugar, eles incentivam. Não vai, não sei o que, Tá não sei o precisando que. descansar. Aí eu falo, pô, vou te mandar uma sequência de planos. Fala, esquenta não que eu vou descansar também. Isso acontece muito, né? Entende? Então, assim, é esse posicionamento que a galera aí fazendo curso vai aprender e com certeza não vai passar aquilo que nós das antigas passamos. Pois é, Bruno, eu vejo que nós como personal trainer, nós temos dificuldade de tirar férias, né? E eu vejo que isso não precisa ser uma dificuldade. A gente tem que deixar claro pro cliente que, pô, eu também preciso descansar. Eu tenho meu momento de prazer, né?
E isso é um desafio, e muita gente tem dificuldade com isso. Pô, como é que você tira férias? Como é que você viaja 3, 4 vezes por ano? Porque Como... eu acredito que o Difícil. cálculo que é feito é, se eu ficar uma semana sem atender, eu vou ter menos X de faturamento. Não só isso, mas Vai também, me pô, você prejudicar. desagrada o cliente. Será que você desagrada o cliente? Claro que não, você volta com energia renovada. Será que quando eu voltar ele vai estar lá ainda? E Não, eu aí? tive um agora que falou assim, deixa eu ir com você. Mas Eu tem olhei e muito, falei, cara. ai, pode, então Vambora. vambora. E Gente, como que lida com essas inseguranças, com tudo isso? Como que é para você hoje? eu acho que é muito na prática, assim. Eu já, mesma coisa que você, graças a Deus eu tenho o privilégio de escolher quem treina comigo. Eu tenho alunos há muitos anos. Hoje eles já entendem. Mas no início, realmente, como todo mundo, a gente tem dificuldade. Na prática, a gente vai entendendo. Mas quando você vai explicando, igual criança, que aquilo é importante para vocês dois, a gestão do seu tempo, você ter qualidade de vida, você tem mais qualidade no atendimento dessa pessoa. E hoje em dia, você vai concordar comigo com certeza, tem alunos que são dependentes da gente, emocionalmente muitas vezes. E aquela pessoa, quando ela te vê indo embora 15 dias, cara, ela entra em pânico. Fala, que isso, não consigo ficar sem você 15 dias, não. Voluntariamente, né? Tem que explicar, pô, importante você treinar sozinho, você não ter essa dependência de mim. Isso eu tento criar, se perguntar como é que eu faço isso. Eu não quero que nenhum aluno tenha dependência de mim. Então, eu uso ferramentas através do meu aplicativo, através do dia a dia, ensinando para eles que eles não precisam de mim 100% do tempo, que a atividade física deles não está atrelada a mim, o exercício dele não sou eu. É importante você ter essa liberdade, essa gestão do seu tempo. Eu falo sempre desde o início. Normalmente eu viajo 2 vezes por ano. Às vezes feriado, eu emendo. A pessoa já compra o meu produto sabendo disso. E aí eu acho que a gente tem que saber deixar claro, de forma educada, que faz parte. O serviço que você está prestando faz parte da minha liberdade. E aí, não deixar que isso interfira, né? Tem que saber controlar essa pessoa também. Também é uma gestão de pessoas que a gente tem que ter. E eu acho que eu vejo que é uma das principais dificuldades. Sim, eu acredito que dentro do segmento a maior dificuldade seja essa, não só de gerir as pessoas, mas controlar a sua emoção ali em falar, cara, tá barato demais, eu preciso aumentar o preço e saber passar isso para ele. É um desafio que existe muito grande, né, Bruninha? A gente É conversa enorme, muito. é um desafio Reajustar é gigante, difícil, né? né? Eu costumo usar um índice, sempre, para gerar um reajuste. Mas Você justifica? no caso, eu vou fazer uma pergunta aí particular que eu não sei como funciona essa questão. Você consegue fazer contrato com todos os seus Eu clientes? comecei fazendo contrato no início. Eu vejo que a validação jurídica do contrato de personal trainer, muitas vezes ele é furado. Então, conversando com advogados, entendendo que a validação jurídica não se aplica muitas vezes a contratos de serviço de prestação para personal. Hoje em dia eu faço um termo de compromisso, como já Legal. fiz muitas vezes, assim. Eu coloco ali escrito férias, valor da hora-aula ou valor da mensalidade, formato como é funcionado, como funciona aquilo. A pessoa fala, tô de acordo, para mim tá tudo certo. Mas eu acho que formalizar demais esse serviço que é tão pessoal, tão Também íntimo, ingessa. engessa e gera opa, isso aqui é sério pra mim. Eu não quero, só quero vir treinar e ter um momento leve da minha semana. Então, na prática, eu errei nisso e eu vi que não funcionava. Bacana. Então, eu não Quer dizer, monto contrato, não ele faço leva contrato. como se fosse mais um compromisso do que um Exato, pô. momento que ele vai Pô, cuidar você dele, vai né? atender o empresário, o cara assina 300 documentos por dia, você vai ter mais um, cara, no momento de prazer dele. Eu não faço isso. Já fiz. Eu vejo que não se aplica. Não adere a galera. Não acho. Agora conta um pouquinho, pode fazer essa Não, vai lá, pergunta, vai lá. Bruninho? Do Por seu favor. aplicativo, que você tem outros projetos, como que funciona? Conta pra galera, a gente Bom, quer vamos lá. saber. E atualmente eu tenho o pessoal da minha consultoria. Eu acho que a maioria dos personagens hoje em dia tem consultoria online. Eu atendo mais de 200 brasileiros ativos na minha plataforma e, na verdade, 2 americanos. E isso me faz atender pessoas fora do país e no Brasil. Então, assim, o atendimento de consultoria, basicamente, eu monto os treinos dessas pessoas em qualquer lugar do mundo e dou assistência. Então, eu tenho 202 alunos ativos no aplicativo. E é um aplicativo regular de treino. Mas a gestão dele é a que faz diferença. Eu tá sempre mandando mensagem,
E fora os meus alunos de personal. Então é difícil gerir tanta gente, né? Então, você atende nos dois polos, tanto Nos dois no polos. Eu não online tô só no quanto no online. Eu presencial. vou sair daqui e vou dar minhas aulas. Eu Legal. acho que é o que eu mais gosto de fazer, as aulas presenciais, assim. Mas o online é o que faz o faturamento verticalizar do personal. Então eu vejo que, como empresa, ficando só no presencial, eu só tenho como crescimento aumentando a minha hora-aula, ou dando mais aulas, ou dando aulas em dupla. E eu não consigo escalonar aquilo que não seja no online. Então hoje a gente tem uma ferramenta, que é o Instagram, que é uma ferramenta gratuita de fazer propaganda. Empresas pagam milhões por propaganda. Eu não vou usar aquilo? Eu não acho. Então, assim, eu uso muito da imagem do Instagram, do conteúdo que aquilo ali eu produzo, para desenvolver a consultoria. A consultoria é uma entrada para mim. Meus alunos de personal são outra. Eu estou para lançar 2 outros produtos, um com aulas gravadas, num ticket médio mais barato, para abranger vários objetivos. A pessoa quer desenvolver condicionamento físico, emagrecimento, produtos de ticket barato para mais pessoas. E o meu grupo de mentoria. A minha ideia é pegar pessoas que estão começando na educação física, estão no final da graduação ou estão no início, que estão perdidos ali, como é que funciona, né? E eu queria tentar cortar o caminho delas. Eu errei muito no início, bem no início, mas eu cresci muito rápido. E eu vejo que a gente cresce de forma desordenada, como eu falei. Então a minha ideia é pegar um grupo de 10 pessoas, aos poucos, e desenvolvendo essas pessoas. Então eu tenho 10 vagas para o grupo de monitoria, de mentoria. E a ideia é pegar esses profissionais e dar a mão e levar. Sim, eu quero que eles entendam que eles conseguem faturar muito alto sendo personal trainer. Seja com a consultoria, seja com atendimento presencial. É possível. Aquela professora que eu contei no caso, né? Eu não encontrei com ela. Hoje é águas passadas, né? Mas, ao contrário da mensagem que ela me passou, eu queria que a grande maioria levantasse a mão, que é possível ganhar mais de 50 mil reais sendo personal trainer. 60 mil reais sendo personal trainer. Levando saúde para as pessoas, mas colocando valor naquilo. E preço alto naquilo. Legal. Inclusive, quem tiver interesse em participar, a gente vai deixar o link aqui do WhatsApp, não é isso? Isso. Vai deixar o link aqui para vocês entrarem em contato com o João, gente. São 10 vagas, hein? 10 vagas Só 10. apenas. Os primeiros 10 vão ter sucesso na produção, Fiquem tenho certeza. ligados. A minha pergunta deu certo, porque você falou e ele entrou até na questão da pergunta que eu ia fazer. Eu vejo pessoas que estão iniciando agora e também convivo com pessoas que já estão na área, mas que por algum motivo saiu, estão retornando, viu que a área realmente, por algum momento, desiludiu, mas agora ela quer retornar porque viu que, né, é uma área boa e ela sempre vai estar em alta. Eu falo isso não com prepotência e arrogância, eu falo porque é saúde. E saúde sempre vai estar em primeiro lugar, independente de qualquer setor. É universal isso. Hoje, na sua mentoria, o que essa pessoa que busca isso? Como é que tá o corpo dessa mentoria? Você busca ela iniciar? Qual que seria como que ela vai iniciar o meio ali e para chegar naquele resultado final, onde que ela vai começar a angariar seus clientes, seus alunos. Por ser um grupo de pessoas menor, a ideia é individualizar. Então eu vou pegar cada caso em específico, ver qual é a realidade da pessoa, analisar a renda per capita dali onde ela atende, entender como aquilo funciona para ela e tentar quebrar alguns paradigmas primeiro também que o profissional sempre tem, achando que talvez não vai conseguir, e entender que aquilo é a realidade da pessoa e tentar desenvolver o máximo naquela realidade. Então a minha ideia é pegar 10 pessoas, entender o caso de cada uma, ensinar os passos que eu... vamos dizer o tempo que eu perdi? Não, mas o que eu aprendi com o tempo perdido, digamos assim, que dá pra gente escalonar um negócio e verticalizar um negócio de forma muito rápida, se você der os passos certos. Então, assim, a gestão é o que eu quero passar para esse grupo. Você é uma empresa, você precisa ter metas, você precisa ter organização para ter um processo até onde você vai fidelizar o cliente e fechar um bom negócio. Como qualquer empresa, o seu bom negócio é o seu cliente de personal, o seu cliente de consultoria. Então a ideia é pegar um por um dessas 10 pessoas, fazer reuniões semanais, quinzenais na verdade, e ver a evolução de cada um.
Então é literalmente pegar no colo 10 profissionais que ou estão com dificuldades, ou que estão começando, ou que querem estruturar e organizar melhor o negócio, e levar eles a um faturamento melhor. Então, galera, eu vou falar uma coisa aqui que é sério, né? Se na minha época eu tivesse esse tipo de mentoria, seria muito mais fácil, Com né? certeza. Então, assim, ó, são 10 vagas, acho que eu já estaria até mandando mensagem aqui pro BR aqui para garantir. Já comenta Né? aí. E eu tô falando isso, não é questão de venda do negócio, né? Porque realmente, a minha época foi muito. Tudo era escasso. Né? A gente iniciava ali com a cara e a coragem. Eu tomei vários tombos. Perdi não, né? Você Nós aprende. fomos aprendendo. É. Então, assim, nós tivemos que aprender ali na pele. Então, assim, uma mentoria dessa vale muito a pena. Vale E é muito a aquilo pena. que o Rafa fala, né? Falou no último podcast. A gente tem que tomar muito cuidado onde a gente busca a informação. No caso aqui, a gente está pegando uma pessoa que tem sucesso comprovado, que ela simplesmente vai te ensinar o que você precisa fazer. Não é qualquer pessoa que está falando balela por aí, não. Ela sabe exatamente quais são os passos que você precisa para poder avançar. Então, gente, ó, não deixe de comentar aqui. A gente vai deixar o link na descrição aqui do. E agora a gente já tá indo pro final, né, Bruninha? Parte triste desse bate-papo incrível. Quero agradecer muito, viu, João, Pô, pela muito obrigado. presença. Foi, assim, enriquecedor. Eu acredito muito que tudo que foi falado aqui, se você pegar e aplicar dentro de outras áreas, seja qual ela for que você trabalhe, você vai conseguir tirar insights muito poderosos. Porque eu falo, quem é empreendedor hoje, principalmente no Brasil, com todos os desafios que a gente passa, a gente sabe o quanto é difícil coordenar tudo que a gente tem e sair dessa função de eu presa, de ficar dando conta de tudo. Ó, procurem o João, vamos deixar todas as informações e Bruninho, como sempre, as honras da casa. É isso aí, pessoal. Hoje a prosa eu acho que foi assim, sensacional. Você se posicionar no mercado não é fácil, apesar da gente ter tudo de primeira mão. A gente tem um iPhone, a gente tem as redes, a gente tem tudo que nos permita dar espaço à frente. Então, assim, cara, né, o João colocou aqui uma mentoria muito válida. Quem tá começando, quem já é da área, quem desistiu e quer voltar, aqueles que já estão na área, mas até hoje ainda não deu aquele start, busca essa mentoria. E eu vou chamar para uma coisa aqui, que é até inovadora para nós. Os 10 aí, ó, que entrar aí, inscrever lá nessa mentoria, vão concorrer a vir aqui com ele pós a mentoria para uma prosa. Uma prosa com o João, que fez que tá fazendo aí esse percurso, e aquele lá que aprendeu e já vai iniciar aí, vai dar seus primeiros passos, vai conversar aqui na mesa. Concorda, Maíra? Demais, pra ontem. Eu me comprometo, assim, a fazer isso. Acho que é ótimo. A gente vê na prática que deu certo. E, assim, de qualquer forma, para quem quiser ter contato comigo, quiser conversar, expor uma situação do dia a dia, que não soube conversar com alguém da área, né? Meu Instagram é João Machado Personal. Pode entrar lá, me manda o direct. Lá tem link do meu WhatsApp. Conversa comigo, eu adoro bater papo sobre negócio e educação física. E tem pouca gente que gosta de fazer isso. A gente tem medo. Bobagem, né? E eu jogo limpo, viu? Eu conto tudo aí. Então, galera, ó, o lugar tá ali. Dos 10 primeiros aí, lá na turma, o João vai fazer esse sorteio entre os 10 aí. O mais aplicado aí, que começar a colocar a mão na massa mesmo, vai vir aqui contar a história de como que foi o curso. Isso aí. Né? O João vai explicar tudo certinho. E aí nós vamos fazer esse episódio aí. Aguarda aí, hein? E agora, João, dá o tchau pra galera, daquele jeito, deixa a sua mensagem. Quero agradecer muito mais uma vez a presença, viu, por tudo que você compartilhou, por abrir, né, assim, todas as questões empresariais do seu negócio, que o que não é falado. Por favor. Pô, eu que agradeço o convite. Eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso cada vez mais e sair um pouco só da parte técnica da educação física e falar sobre o negócio da educação física, né? Então, a mensagem que eu queria deixar para todo mundo que é personal, todo mundo que tá na área, é uma luta diária para você trabalhar, faturar, mas se você estruturar aquilo, essa luta fica mais leve e tudo vai melhor, sabe? E é possível você ganhar muito dinheiro sendo personal trainer. Essa é a mensagem que eu quero deixar. É isso aí, galera. Então, ó, para você que ainda não é inscrito, já sabe, clica aqui no botão, se inscreve no BR Podcast. Lá no Instagram a gente tá como @brpod. Então não deixa de seguir, a gente compartilha os recortes lá. Vão ter vários insights do João lá também e eu conto com vocês no próximo episódio. É ou não é, Bruninho? Exato. Até a próxima, galera. Abraço. Beijo!